O canal Ouça Que Eu Conto apresenta, na voz de Ronaldo Ilha, Por Ocasião de uma Autópsia, de Anton Chekhov. Em uma linda tarde de primavera, um médico legista e um juiz de instrução iam proceder uma autópsia. O juiz de instrução dizia, olhando vagamente para os cavalos: Há na natureza muitos enigmas e coisas obscuras. Até na vida cotidiana, doutor, a gente se depara com os fenômenos positivamente inexplicáveis. Conheço, por exemplo, algumas mortes extraordinárias que só os espíritas e os místicos poderiam explicar, porque um homem comum teria que abanar a cabeça diante delas, cheio de surpresa. Conheço, a propósito, o caso de uma senhora muito culta que predisse a sua morte e, sem nenhuma causa externa, morreu precisamente no dia que tinha indicado. Disse que morreria num dado momento e morreu. Não há efeito sem causa, declarou o médico. Se houve morte, houve também causa. Quanto à predição, não é nada para se espantar. Todas as nossas mulheres do povo e até as nossas senhoras têm o dom da profecia e de pressentimento. Mas, doutor, o caso da senhora de quem falo era absolutamente diferente. Não houve nada de comum entre a sua previsão e a das outras mulheres simples ou das senhoras vulgares. Era uma moça saudável, sensata, refratária a todas as superstições. Tinha o olhar muito inteligente e aquela fisionomia aberta, franca, nitidamente russa. Da senhora ou da mulher vulgar só tinha, se me permite, a beleza. Era esbelta, graciosa e tinha um cabelo admirável. Para que possa figurá-la bem, digo-lhe mais, que era uma pessoa despretensiosa, cheia da mais comunicativa alegria e dessa boa disposição espirituosa que só se encontram nas pessoas inteligentes, simples e alegres. Tratar-se-á de um caso de espiritismo, de pressentimento, de misticismo ou de qualquer coisa de tal gênero? A verdade é que essa senhora troçava de tudo isso. A carruagem parou diante de um poço. O juiz de instrução e o médico mataram a sede e esperaram que o cocheiro tivesse dado de beber aos cavalos. Então, perguntou o doutor quando a brisca rolou novamente pela estrada. De quem morreu a tal senhora? Morreu de uma maneira extraordinária. Um belo dia, o marido entrou-lhe pelo quarto dizendo que seria conveniente vender na primavera a velha caleche que tinham e substituí-la por uma carruagem mais moderna, mais leve, e que também seria bom trocar o cavalo da esquerda e pôr Bobzinski aos varais. Era o nome de um dos cavalos. A mulher ouviu e disse: Faze o que quiseres agora. Pouco me importa.
No verão, já estarei morta no cemitério. O marido, como é natural, encolheu os ombros e sorriu. Não estou brincando, disse a mulher. Falo-te seriamente que morrerei em breve. Em breve? Por quê? Logo depois do parto. Digo-te que morrerei depois do parto. O marido não deu importância àquelas palavras. Não acreditava em pressentimentos e, além disso, sabia muito bem que as mulheres naquele estado têm ideias extravagantes e se entregam a toda espécie de maquinações. Depois, ela falava no caso todos os dias e o marido ria-se, chamando-lhe vidente e possessa. A proximidade da morte tornara-se então a ideia fixa da mulher. Quando o marido não podia ouvi-la, ia para a cozinha falar da morte com uma velha criada e com a cozinheira. Tenho pouco tempo de vida, dizia ela. Depois do nascimento do meu filho morrerei. Não desejaria morrer tão depressa, mas é o meu destino. A criada e a cozinheira, como é natural, começavam a chorar. Quando a mulher do Pop ou alguma senhora das quintas vizinhas vinham visitá-la, a tal senhora chamava-as à parte e expandia-se a falar no mesmo assunto, a sua própria morte. Falava nela com um sorriso forçado e uma expressão de maldade, sem admitir que a contradissessem. Era elegante, andava sempre na moda, mas depois, por causa daquela previsão de morte próxima, renunciou a tudo, tornou-se negligente. Já não lia, nem ria, nem queria fazer projetos. Além disso, foi ao cemitério acompanhada por uma tia e escolheu com todo cuidado o lugar da sua sepultura. 5 dias antes do parto, fez o testamento. Não se esqueça que tudo isso se passava enquanto ela tinha a melhor saúde, sem indício algum de perigo ou de doença. Os partos às vezes são difíceis e até mesmo mortais, mas com a pessoa de quem lhe falo, tudo ia bem encaminhado. Não havia motivo para a menor apreensão. Toda essa história, à força de insistência, aborreceu o marido. De uma vez, enquanto jantavam, ele perdeu a paciência e perguntou-lhe: Natasha, quando é que acabas com essas tolices? Não estou com tolices. Falo sério. Que absurdo! Aconselho-te terminares com essas tolices para depois não teres que te envergonhar delas. Mas a data marcada chegou. O marido foi à cidade buscar a parteira. Era o primeiro parto, mas tudo correu o melhor possível. No fim, a parturiente quis ver o filho, olhou para ele e disse: Agora posso morrer. Despediu-se, fechou os olhos e meia hora depois deu a alma ao Criador. Conservou a lucidez até o último momento, como lhe tivessem dado leite em vez de água. Murmurou imediatamente: Por que me dão leite em vez de água? Foi assim que as coisas se passaram.
Morreu como tinha predito. 1 minuto depois, o juiz de instrução suspirou e perguntou: Veja se me explica de que foi que ela morreu. O que lhe contei, dou-lhe a minha palavra de honra, não é invenção, são fatos. O médico, enquanto refletia, olhou para o céu. Deviam ter-lhe feito uma autópsia, murmurou. Para quê? Para saberem a causa da morte. Essa senhora não podia ter morrido em consequência de ter previsto a morte. O que é verossímil é que tenha se envenenado. O juiz de instrução voltou-se bruscamente para o médico e perguntou-lhe com os olhos semicerrados: De onde o senhor concluiu que tenha se envenenado? Eu não concluo, suponho. Ela estava em boas relações com o marido? Não de uma maneira absoluta. As desavenças começaram logo depois que se casaram. Houve um triste encadeamento de circunstâncias. Ela surpreendera um dia o marido com outra mulher, mas perdoou-lhe a falta. Que surgiu primeiro, a traição ou a ideia da morte? O juiz de instrução olhou fixamente para o médico, como se quisesse adivinhar a razão daquela pergunta. Desculpe-me, respondeu depois de um momento. Deixe-me lembrar. O juiz de instrução tirou o chapéu e passou a mão pela testa. Sim, disse. Começou a falar da morte justamente pouco depois desse incidente. Então, como vê, ela tinha decidido envenenar-se neste momento. Mas, como sem dúvida alguma, não quis matar o filho que trazia consigo, adiou o envenenamento para depois do parto. Acha possível? Não é possível. Ela perdoou logo. Perdoou depressa demais e fê-lo porque tinha na cabeça algum mau desígnio. As mulheres novas não perdoam tão depressa. O juiz de instrução teve um sorriso contrafeito e, para esconder o seu bem visível embaraço, acendeu um cigarro. Poderá ser, murmurou. Será possível? A ideia de uma tal possibilidade nunca me veio à cabeça. Além disso, ele não era tão culpado como parecia. Foi infiel de uma maneira singular. Mesmo até sem querer, entrou em casa uma noite um pouco tocado. Quis acarinhar alguém e a mulher estava em estado interessante. Ora, aconteceu, diabos a levem, que lhe apareceu uma senhora insignificantemente estúpida, feia, que tinha vindo passar 3 dias com eles. Não se pode chamar a isso uma traição. A própria esposa julgou assim e por isso depressa o perdoou. Nem sequer voltaram mais a falar no assunto. A gente não morre sem causas, repetiu o médico. Naturalmente, mas apesar disso, não posso admitir que ela tenha se envenenado. Todavia, estranho que a ideia de uma tal morte
não me viesse à cabeça. Ninguém pensou que pudesse ter sido assim. Todos ficaram surpreendidos por ter a previsão se realizado. A ideia de uma morte dessa espécie ficou bem longe de todos nós. Não é possível que ela tenha se envenenado. Não. O juiz de instrução ficou pensativo. A ideia extraordinária da morte da mulher não o abandonou durante um momento, mesmo durante a autópsia. Enquanto escrevia o que o médico lhe editava, cerrava sombriamente as sobrancelhas e passava a mão pela testa. Haverá venenos que matam num quarto de hora, lentamente e sem dor? Perguntou ao médico enquanto este abria o crânio do cadáver. Ah, sim. A morfina, por exemplo? É extraordinário. Lembro-me de que ela tinha uma droga parecida. Mas será possível? Na volta, o juiz de instrução, com ar fadigado, mordia nervosamente o bigode e parecia pouco disposto a falar. Quer andar um pouco a pé? Perguntou o médico. Aborrece-me estar sentado. Ao fim de uma centena de passos, o juiz de instrução, segundo pareceu ao médico, sentiu-se subitamente extenuado, como se escalasse uma grande montanha. Parou e, com os olhos esgazeados, como se estivesse embriagado, disse: Meu Deus, se a sua suposição for verdadeira, mas seria cruel, desumano, envenenar-se para punir outra pessoa. O crime não era tão grave. Ah, meu Deus! Oh, prezado doutor, por que aventou essa ideia? O que lhe contei é minha própria história e a de minha mulher. Oh, meu Deus! Eu fui culpado. Traía. Mas será mais fácil morrer do que perdoar? É precisamente esta a lógica das mulheres. É cruel, sem piedade. Ela foi cruel a vida inteira. Agora é que me lembro. Agora vejo claro. Enquanto falava, o juiz de instrução ora encolhia os ombros, ora punha as mãos na cabeça, ora subia para a carruagem, ora caminhava a pé. A sugestão do médico tinha-o afligido bem visivelmente. Molestara-o. Sentia-se perdido, esmagado de corpo e alma. E quando chegaram à cidade, despediu-se do companheiro, recusando-se a jantar com ele, ainda que na véspera lhe tivesse prometido. Fim do conto. Fonte: A Cigarra, São Paulo, edição de agosto de 1949. Fizeram-se breves adaptações textuais. Chegamos ao fim de mais um audiobook produzido pelo canal Ouça Que Eu Conto. Espero que você tenha gostado do que ouviu. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, não custa nada. E não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e familiares. E se achar que nosso trabalho merece,
contribua com qualquer importância através da chave Pix ilharonaldo92@gmail.com. Agradeço imensamente por você prestigiar nosso canal. Continue conosco nesta jornada de aprendizado e entretenimento. Nos vemos no próximo audiobook. Até lá!